quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Verso 20 e o 21. São João, capítulo 17, do verso 20 ao 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Senhor Deus, obrigado pela noite que o Senhor tem dado, pelos cânticos que já foram entoados, pela Tua palavra que já foi manifestada. Estamos simplesmente desfrutando do sabor deste livrinho que João comeu. Não é mérito nosso, mas o mérito é seu. Somos agradecidos pela Tua bondade e Tua misericórdia estendida a cada um de nós. Ajude os Teus filhos. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Senhor possa encontrar as necessidades que cada um tem. E que nesta noite o Senhor venha nos ajudar um pouquinho mais. E que cada um seja contagiado, seja abençoado nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentai-vos. A esposa e a mensagem são um. Agora nós temos que saber qual mensagem. A esposa e a mensagem são um. Não pode ser a mensagem de 2000 anos atrás. Jesus Cristo estava fazendo uma intercessão antecipada por todos nós. E qual é a mensagem que uniu, que fez este casamento? Porque a mensagem não é nada mais, nada menos do que o esposo. O esposo, ele é a palavra revelada. E qual palavra revelada é esta? Não é a palavra revelada dos dias de Lutero, até porque
Os dias de Lutero, ele simplesmente só foi um reformador. Ele nem mesmo foi um profeta. Ele foi profeta da maneira de ser um pregador, porque um pregador no inglês é um profeta. Fora disso, ele era um reformador. Ele era um pastor que saiu a pregar uma mensagem: o justo vive da fé. Aquilo simplesmente era uma porção desta palavra que nós temos. E mais na frente nós tivemos John Wesley. Isso também não fez a esposa ser um. Logicamente que as pessoas que aderiram da mensagem de John Wesley e até mesmo dos luteranos de Lutero, eles eram um com aquela mensagem, mas ainda não era a totalidade desta palavra. A esposa ainda não tinha se tornado um com o esposo, ou vice-versa, o esposo ainda não tinha se tornado um com esta esposa. Precisava da manifestação deste profeta de Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar sua trombeta, quando tiver para tocar sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como ele anunciou aos profetas seus servos. Então, esta mensagem que veio manifestar esta união, foi Cristo mesmo que desceu em carne humana entre seres humanos para unir o crente com a palavra, para unir a esposa com o esposo. Mas antes disso, você já era parte desta palavra. Não tem como você crer aqui se Deus não tivesse te manifestado, cada um de nós, antes da fundação do mundo. Você crê antes mesmo que você chegasse a crer, antes mesmo que você chegasse aqui e ouvisse a voz de João, a mensagem pregada através do pastor Osmar Brana, antes mesmo que você ouvisse ele ou cresce nele, esta mensagem já estava dentro de você. Você era uma semente, esta semente era esta palavra que precisava germinar, precisava ficar na frente do sol, precisava ouvir João para poder manifestar e você dizer eu creio, para você poder se tornar um com esta palavra. Nós somos um com esta mensagem. Você não é um com a igreja, você não é um com o pastor, mas você é um com esta mensagem, com a mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Mas você pode dizer, eu sou um com a mensagem de Apocalipse 10, de 1 a 7. Irmão, a mensagem de 1 a 7 foi para revelar. E somente com a mensagem de Apocalipse 10, do versículo 1 ao versículo 7, você não saberia isto que nós temos a consciência, nós temos o entendimento do que é esta mensagem, porque até o ano 2000 nós não tínhamos essa consciência de Deus, nós não tínhamos esse entendimento de Deus. Precisava desta parte, este ministério da esposa, este título de Efésios, capítulo 4, verso 11, que a Bíblia diz, ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastores e mestre. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, como é que um pastor ele deseja aperfeiçoar esta igreja se ele não tem essa perfeição nele? E você diz, mas qual é esta perfeição? Esta perfeição não é outra. Esta perfeição é Bran.
Esta perfeição é um novo nome. O novo nome de Deus, Ele te faz perfeito. Além das suas dificuldades humanas, além dos teus problemas humanos. Como o irmão Brana diz que as pessoas, elas podem ser, uma pessoa pode ser 100% demente, 100% louca, na parte física, na parte mental, mas a alma dela ser cheia do Espírito Santo. Essas dificuldades, esses problemas que nós temos diariamente, que nos retratamos com Deus, que conversamos com Deus, que pedimos perdão para Deus. Muitas das vezes a gente pensa que essas coisas, muitas das vezes tem pessoas que têm um gênio forte, um gênio muito forte, e que acaba explodindo e parece que perde tudo, mas isso não te tira fora do arrebatamento. Porque Deus, Ele está precisando de uma paciência, é com Ele. Agora que nós devemos ter a paciência com Deus, é de esperar Deus agir. Por quê? Porque Ele prometeu. Ele prometeu que nos dias da voz do 7º anjo, Ele ia cumprir todos os mistérios dele. Ele ia revelar os mistérios dele, não ao mundo. Ele ia revelar os mistérios dele, não aos teólogos. Ele iria revelar os mistérios dele, não à igreja. Mas ele iria revelar os mistérios dele à sua esposa. Só a esposa sabe o segredo do marido. Só a esposa sabe o segredo, os mistérios do marido. E essa esposa tem um representante. Porque uma mulher, ela não prega. Uma mulher não pode ser uma profetisa. Então Deus teve que levantar um homem aqui na América do Sul. É muito impressionante, né, que você pode não crer, porque não é você. Talvez se fosse você que Deus tivesse escolhido, só de você querer ser este homem, Deus nunca te escolheu, nem para crer nele, porque se fosse você, você iria crer. Mas como não é você, Deus escolheu este homem para ser o representante desta esposa, para trazer aquilo que o irmão Brana foi proibido de profetizar novamente. Ele revelou, ele gravou, fizeram livros dos selos, das eras, das mensagens, depois de 62, depois da abertura dos selos. Aí você vai ver, com tudo isso que a América do Norte tinha, com tudo isso que o irmão Brana revelou, ainda precisava deste ministério. Este ministério tinha que vir a essa esposa. Eu vou colocar, tinha que vir a você. Sabe por que tinha que vir a você? Porque você e o Pai são um. Assim como Jesus na terra, ele disse: eu e o Pai somos um. Assim o irmão Brana podia dizer: eu e o Pai somos um. João também pôde dizer: eu e Brana somos um. Você e Brana é um. Quando eu falo Brana, eu não estou falando do irmão Brana, eu estou falando Jesus Cristo com seu novo nome, Bran. É Jesus Cristo mesmo. Você não é Bran, mas Bran é você. Você não é Cristo, mas Cristo Bran é você. João não era Bran, mas Bran era João. O irmão Bran não era Jesus Cristo Bran, mas Jesus Cristo Bran desceu, manifestou e escolheu o nome dele, o novo nome dele. Então nós e o Pai, nós e Deus somos um. Você não pode ser separado dele, você tem que ser um, porque ele é a palavra e você é esta palavra. Você foi manifesto. Você pode ver Adão,
e Eva. Você vai ver que Eva foi tirado de onde? Da costela de Adão. Deus disse que não era bom que o homem andasse só. Ele tinha que fazer uma companheira que acompanhasse ele. Então ele deu um sono pesado, um sono. Você sabe que o sono, ele representa repouso. Ele representa a morte. Um cristão não morre. Um cristão repousa. Um cristão descansa. Então, assim como Deus pegou Adão e deu um sono pesado a ele, irmão, quando Deus opera, Ele não precisa de anestesia. Ele basta dar um sono. Você sabia disso? O homem, o médico aqui da terrestre, ele para fazer uma operação, para tirar um rim, para tirar um útero, para fazer uma operação, ele precisa aplicar uma anestesia, mas Deus não. Só deu um sono pesado em Adão e cerrou uma de suas costelas e fez uma disjuntora para ele. E é muito interessante que não foi Deus que deu o nome para Eva, foi Adão que deu o nome para Eva. Eva saiu de Adão. Agora você vai ver, Cristo também, Deus deu um sono ali no Calvário, no Senhor Jesus Cristo, e do lado do Senhor Jesus Cristo saiu a senhorita Jesus, saiu os cristãos, cristão vem de Cristo, saiu a noiva primitiva do lado. Quando aquele centurião, quando aquele guarda romano meteu a lança ali, do lado de Jesus saiu água, sangue e vida. Justificação, santificação e preenchimento com o Espírito Santo. Ali saiu a esposa do lado de Cristo. Assim como Deus, lá no princípio, quando esse Deus que era Espírito, se desprendeu esse Logos que estava no seio do Pai. São João capítulo 1, verso 18. Ninguém viu a Deus, o Filho unigênito que estava no seio do Pai. Então, Jesus Cristo é o mero coração de Deus. Eu não entendia isso. Eu não entendia como pode ser, porque uma mente carnal não tem como entender isto, que Deus não foi visto por ninguém. Porque Ele não foi visto? A Bíblia mesmo diz, São João 4, 24, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E um espírito você não vê, um espírito você não apalpa. Deus era Espírito, era por isso que Ele não foi visto, porque Ele era invisível, como fala em Colossenses. Colossenses fala ao Deus invisível. Creio que é Colossenses 1,17. Ele é invisível, uma coisa que é invisível não pode se ver. Então aquele Logos, aquela teofania, aquela coluna de fogo se desprendeu de Deus. Aquele era o corpo teofânico de Deus. E assim mesmo aquela esposa ali no Calvário, lá na era primitiva, se desprendeu de Deus. Aquilo era o corpo teofânico da igreja, saindo ali de Jesus Cristo, formando, da onde saiu? De Cristo. Não é diferente depois de 7 eras da igreja, Deus formando desde Paulo fé, até chegar ao amor fraternal. Depois do amor fraternal, aí vem o ministério profético, o ministério do pescoço. E não adianta um corpo ter o pescoço e não ter a cabeça. Tinha que ter o ministério da cabeça. Cristo descendo ali, no monte pôr do sol, e levando o seu servo ali, com aqueles anjos que vieram da eternidade, suspendendo, a teofania do irmão Brana suspendeu ele,
suspendeu, e aquele Cristo, que era o anjo forte, se materializou dentro dele, da teofania do irmão Brana, e a teofania do irmão Brana materializou no corpo terrestre de Brana, e Brana pôde trazer Jesus Cristo manifestado em carne humana. Sabe para quê? Para estes selos, para esta palavra novamente morrer, e do lado dela sair a esposa, sair João. Ali houve uma morte, houve uma ressurreição desta palavra espiritualmente. Cristo foi crucificado uma segunda vez, aqui pelos gentios, pela igreja pentecostal, pela igreja da América. Ele foi crucificado, e dali se desprendeu esta mensagem que veio como fagulhas de primeira e segunda etapa aqui para o Brasil. Caiu na mão do saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva, trazida da América por Rússio Martins, e ele evangelizou não somente o Brasil, mas 7 nações vizinhas que falam a língua portuguesa, até que novamente essa mensagem ressuscitou. Irmão, a mensagem ela não pode ressuscitar se não tiver um homem para entrar. Esta mensagem, este Cristo novamente aparecendo aqui para nós no ano 2000, mas precisava de um corpo de carne. Era Cristo novamente, esta esposa que saiu ali no Monte Pôr do Sol. Eu creio que foi ali no Monte Pôr do Sol, e ele teve que pregar ali no Tabernáculo Brana essas 10 mensagens destes 7 selos revelados, e você vai ver a manifestação de Deus. E depois aquilo, quando o irmão Brana adormeceu, aí se levantaram outras teofania, que não era a teofania, que não era este corpo teofânico da noiva. O corpo teofânico da noiva foi quando o Filho do Homem fez aquele casamento do crente com a palavra. Aquele é o corpo teofânico da noiva. Então ela precisava manifestar aquelas teofania que Deus já tinha visto, precisava de você, eleito de Deus, você que é filha de Deus, que você pode dizer que você até não é digna desta mensagem, mas Deus te deu essa dignidade. Deus deu essa dignidade para mim, Deus deu essa dignidade para você. E agora não tem como você fugir, não tem como você se desviar, não tem como você descrer, porque você é parte de Deus. Você pode dizer, eu e João somos um. João e Bran é um só. Irmão, quando eu falo Bran, eu não estou falando somente do homem que está dominando o pó do irmão Brana. Eu estou falando de Cristo. Bran é o Cristo com o novo nome dele. Você e Bran é um. Você e Cristo é um. A esposa e Cristo, com esta mensagem dos 7 trovões, dos 7 selos, a manifestação de Deus. Você é um. Não tem quem tire isto de você. Vou ler aqui um pouquinho, perguntas e resposta número 3. No parágrafo 110, o irmão Brana diz assim: agora recordem, nós não somos a palavra. O irmão Brana diz, agora recordem, agora pensem, nós não somos a palavra. O irmão Brana diz, nós somos a palavra? Como seres mortais? Somos a palavra? Não somos. Aí ele continua aqui, ó. Mas nós somos a palavra. Nós, como seres humanos, não somos a palavra. Mas quando você creu nesta palavra
e esta palavra se manifestou, então você é a palavra. Quando esta palavra se manifestou no dia de Pentecoste, Pedro não era palavra, Mateus não era palavra, Marco não era palavra, João não era palavra. Mas quando esta palavra desceu no dia de Pentecoste sobre línguas, aquele logos, sobre línguas repartidas sobre cada um deles, então eles se tornaram esta palavra. Eles se tornaram um com esta palavra. João Brana não era a palavra, mas quando esta palavra se manifestou e materializou nele, então ele era esta palavra em carne humana. João também não era esta palavra, mas quando esta palavra ressuscitou, quando esta mensagem ressuscitou e veio sobre ele, e ele comeu este livrinho e começou a profetizar, então ele era a palavra. E quando você creu neste João que comeu este livrinho, então você se torna esta palavra. Você e esta palavra, você e Apocalipse 10, do 8 a 11, são um. Nós temos que ser um. Nós não somos dois. Dois não pode, dois é confusão. A esposa tem um marido. A esposa não tem dois maridos. Uma mulher que vive com dois homens, o que é que ela é? Uma adúltera. Uma mulher que vive com dois homens, ela é o quê? Uma prostituta. E a igreja, a esposa de Deus, não é prostituta. A noiva de Deus não é prostituta. Ela não crê numa dualidade. Ela não é um com uma dualidade. Ela não é um com a ressurreição isolada. Ela não é um com o concílio de ministros, de pastores. Ela é um com esta palavra. Nós e os selos somos um. Nós e o novo nome somos um. Nós e essa terceira puxada somos um. Nós e João somos um. Não somos dois. Agora recordem, não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Mão Brana diz, você compreendeu isto? Jesus não era Deus. Jesus, o corpo, não era Deus, mas ele era Deus. Jesus não era Deus. Aí Mão Brana diz, mas ele era Deus. Ele era um homem. Ainda ele era Deus. Ele podia chorar como homem. E ainda podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar como homem, mas ele podia ressuscitar como Deus. João Brana podia ter problema com família, podia chorar como homem, podia até mentir como homem, mas no Monte Pôr do Sol era Deus nele. Brana era Deus manifestado em carne humana. João Osmar Brana era um homem, tinha problema como homem, podia chorar como homem, tinha dificuldade como homem, mas quando ele profetizava era Deus mesmo. João Osmar Brana, com este ministério de João, era Deus mesmo. Você é um homem, tem dificuldade como homem, tem nervosismo como homem, tem problemas como homem, mas esta palavra de Apocalipse 10, de 8 a 11, te faz Deus. Irmão, para nós sairmos daqui, nós temos que ser Deus. Não é que eu seja Deus, eu não sou Deus, você não é Deus, Osmar não era Deus, mas esse Deus estava nele, esse Deus dos 7 selos, esse Deus que desceu no Monte Pôr do Sol, esse Deus que deu a visão para o irmão Brana, esse Deus que se materializou em carne humana,
Era este Deus que estava aqui do ano 2000 até 2024. E este mesmo Deus não saiu daqui. Este mesmo Deus está em você. Esta palavra que Ele plantou dentro dos nossos corações. Sabe por que Ele plantou? Era que já estava. Você, quando o mundo foi criado, Deus já tinha nos plantado. Ele já tinha plantado o sétimo anjo. Ele já tinha plantado Osma Brana. E Ele já tinha nos plantado. Produza erva verde, erva que dê fruto segundo a sua espécie. Então, denominação vai dar espécie de denominação. A igreja do anticristo, ele é semente, mas ele vai dar semente de anticristo. Mas a semente de Apocalipse 10, do 8, Apocalipse 10, de 1 a 7, vai dar Apocalipse 10, de 8 a 11. E nós somos parte dessa semente. E está chegando a hora aonde esta grande máquina debulhadora, diz o irmão Brana, vai tirar só o grão. Vai tirar só quem é semente. Vai tirar só quem é Deus. Irmãos, tem um plano tão perfeito como este. Não existe outro plano mais perfeito do que este de Deus. De Deus poder se fazer carne no homem, se manifestar no homem, entrar no homem, para poder tirar o homem da terra. Então a noiva, ela é parte do noivo. A noiva é Apocalipse 10, do 8 a 11. O noivo, o esposo, é Apocalipse 10, de 1 a 7. Este é o esposo. A esposa é Apocalipse 10, de 8 a 11. Que tem um representante. Não é teve, porque ainda não passou. Nós somos parte disso. Tu diz, mas pastor Mendes, ele partiu, mas o quíntuplo está aqui. Você está aqui. Olha só, vamos aqui. Ele podia chorar como um homem que estava morto, ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Manassés. Ele era Jeová completamente. Ele era Jeová e ainda é assim. Ele era um homem. Ele possuía a terra e fez a terra e não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Você já pensou? Todas as coisas foram feitas por eles. Diz o capítulo 1 de João, no verso 3, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito existia sem ele. Foi ele que fez. E ele vem aqui na terra. Ele não tinha uma sepultura que foi emprestada. Até a cruz não era para ele. E agora a gente quer ter grandes coisas, né? Era Davi que queria fazer um templo para Deus. Tu já pensou, Davi, um homem mortal, querendo fazer uma grande casa para Deus? E ao ponto de Deus repreender ele, Davi, quem és tu, Davi? De onde eu te tirei para te querer fazer uma casa? Porque o Senhor mora em tenda. Eu quero fazer uma casa de cetro, uma casa que seja digna para o Senhor. Aí vem Deus e diz, o céu é o meu trono, a terra é o caminho dos meus pés. Que casa me edificareis? Você sabe qual é a casa de Deus em cada era? Foi cada mensageiro. Você sabe quem foi a casa de Deus? A morada de Deus foi Jesus Cristo. Você sabe quem foi a morada do ômega aqui para o gentio? Foi Brana. Você sabe quem foi a morada de Deus aqui na América do Sul? Osma Brana. E você sabe quem é a morada de Deus hoje para esse ômega, para esse ministério de João? É você. Você é a morada de Deus. Que casa me edificareis? Deus não habita
em templo feita por mão de homem. Deus não habita em templo. E Davi queria fazer um templo para Deus, e Deus não aceitou. Ele tinha derramado muito sangue. Que casa me edificareis? Você é a morada de Deus. Se isso não dá temor a nós, de viver vidas honestas, de viver vidas santas na presença de Deus. Você sabe o que faz você perfeito? Você sabe o que faz nós ser perfeito? É quando você crê neste novo nome. Perfeito. Bran é perfeito. Carta do Toli, parágrafo 28. Tinha relacionado, irmão Brana diz, estava relacionado com o nome dele. 7 letras. 7 é perfeição. Ele levou isso na sepultura, mas teve esse ministério que manifestou isso para nós. E este novo nome está no coração desta esposa, que não tem templo, que não tem igreja, que não tem conselho de ministro que tire isso de nós. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui para mostrar que temos algo. Nós estamos aqui para dizer que nós cremos numa mensagem que Deus já deixou pronta para nós. Que glória temos! Que glória! Nenhuma glória é dada a homem algum, a não ser a Ele. E não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Ele disse: os pássaros que eu fiz têm os ninhos. Eu não tenho um lugar para reclinar a cabeça. As raposas que criei têm seus covis no chão, e eu nem mesmo tenho um para ser enterrado. Isto é certo. Ele teve que usar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Ele criou. Você vai ver que todos os homens de Deus, eles não vivem para si. Um verdadeiro homem de Deus, ele vive para os outros. Jesus viveu para os outros. Paulo viveu para os outros. Irineu viveu para os irmãos. Brana viveu para os irmãos. Osmar Brana viveu para os irmãos. Se ele vivesse para ele, era para ele ter uma conta milionária. Mas ele praticamente morreu pobre, perto desses homens que acumulam e acumulam. Você acha que esses pastores servem jantas com o dinheiro do bolso deles? Não. Para você jantar, ele tem que pedir. Mas graças a Deus, Brana nunca pediu. Osmar Brana nunca pediu. E nós nunca vamos pedir. Nós não precisamos pedir. Não precisamos chorar miséria. Está na casa dos membros, ligando, pedindo ajuda. Dá isso, dá uma porta, dá uma fechadura, dá um saco de cimento para a casa de Deus. Isso não é de Deus. Por quê? Sempre os ministros vivem para os outros. Eu lembro o pastor, ele sabia que ele ia partir, ele estava sentindo que ele ia partir. Ele não queria mais outro carro. Ele queria ficar com aquele carro velhinho. Ele conseguiu quitar o carro. O carro estava quitado. Ele não tinha mais disposição. Ele conversou comigo que ele não tinha mais força para se meter num carro novo. E hoje o carro está lá na garagem, parado, já está bem velho. Esses carros de hoje que são modernos, eles têm muitos sensores e dão muitos problemas no sensor e está lá. Poderia ser diferente, mas você sabe por quê? Porque ele viveu para as pessoas. Ele se doou.
de todos os modos. Não preciso explicar que ele se doou de todos os modos. Até o ponto que, assim como enganaram o irmão Branham, muitas pessoas enganaram ele, muitos pastores que vêm da África enganaram ele, muitos pastores aqui do Brasil enganaram ele, mas ele não estava enganando Osmar Branham, ele estava enganando Deus. Você tem que saber que a gente usa as ferramentas. Deus dá a ferramenta. Quando Deus levanta o homem, ele capacita o homem. Deus jamais vai levantar um pastor sem capacitar ele. Se Deus levantar ele para 5, ele tem que estar agradecido por 5. Se Deus capacita outro para 10, ele não é diferente daquele que é 5. E tem 5. Não tem diferença a quantidade para Deus. Mas esses homens, eles viveram para o povo. Se entregavam para o povo. E é isso que Deus quer. Que a gente tome o exemplo dele e se entregue para Deus. Você não quer se entregar para Deus? Esse é o nosso desejo, se entregar para Deus. Para não ficar uma unha. Israel, quando saiu do Egito, não ficou uma unha. Numa unha eles deixaram para trás. Eles vinham trazendo tudo. E olha que mesmo eles vindo trazendo tudo, trouxeram os pingentes de ouro, trouxeram os brincos do Egito de ouro, os anéis de ouro, para fazer um bezerro de ouro. Para fazer uma divindade, porque ouro fala de divindade. Eles fizeram um bezerro de ouro. Querendo colocar aquilo no lugar de Deus. Depois da morte do irmão Branham, também eles fizeram um bezerro de ouro. Querendo colocar uma dualidade, querendo colocar uma ressurreição isolada no lugar de Deus. E assim você vai avançando, até chegar nos nossos dias. E você sabe quem faz bezerro? É sacerdote, é pastor. Pastor. Quem era que as pessoas iriam ficar? Elas iriam ficar com Jesus ou ia ficar com o sacerdote? Com os membros, qual era que eles iam escolher? Jesus ou os sacerdotes? Eles chegavam com o sacerdote Caifás, e quando eles vinham falar da dinâmica, a palavra com efeito que Jesus tinha, a pregação de Jesus, que era uma pregação diferente da deles, uma pregação de verdade, mas quando eles chegavam com Caifás dizia: meu filho, meu filhinho, quem é que te empresta dinheiro? Teu velho bondoso sacerdote. Quem é que apresenta o teu filho? Teu velho bondoso sacerdote. Quem é que faz o teu casamento? Teu velho bondoso sacerdote. Meu filho, se tu aceitar esse Jesus, tu não vai ter que apresente teu filho, tu não vai ter Santa Ceia todo mês, tu vai aceitar esse Jesus? Qual era que eles escolhiam? Eles escolhiam a igreja. Eles não escolhiam a mensagem. Mas nós não escolhemos a igreja. Nós escolhemos esta mensagem. Escolhemos essa mensagem. Estamos com esta mensagem. Porque esta mensagem e a esposa são um. Você é da esposa? Você faz parte da esposa? Então você é um com esta mensagem do esposo. Nós somos um. Olha só, vou já encerrar. Ele criou um ventre que estava numa mulher. Ele não tinha nenhum ventre para nascer. Você já pensou Deus não ter nenhum ventre para nascer? Ele não tinha. Ele teve que tomar emprestado um ventre. Ele criou a terra e não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Ele foi emprestado um buraco no chão para ser enterrado. José de Arimateia, eles tiveram que alugar um lugar, mesmo eles sendo Deus, provando que ele era Deus. Agora você compreende? Não somos nós, somos os Messias.
mas não aquele Jesus. Ele é o nosso Pai. Somos simplesmente ungidos com seu Espírito. E esta é a razão que sua vida, aquilo apanha as pessoas, vem? E se você não se assenta e pensa nisto, isto leva pessoas a crerem, bem, este sujeito seria Messias? Claro que ele é, poderia ser, ambos são, bem, como pode haver dois deles? Vem, milhares deles vêm, mas vê você, sua vida foi separada no dia de Pentecoste. Não existe dois Messias, existe um só Messias. Não existe dois João, existe só um João. Não existe dois livros, existe só um livro que foi revelado, e um livro revelado que João comeu e profetizou outra vez para povos, línguas e reis, nações. Quando fala de povos, quando fala de reis, quando fala de nações, é porque é uma mensagem mundial. Não é simplesmente uma mensagem. O homem era local, mas a mensagem que Deus escolheu deste homem, ela era mundial. É por isso que abrangiu até nós aqui no Pará. Então a mensagem é mundial. E essa mensagem, o que foi que ela fez? O que é que ela está fazendo? Qual é o efeito que ela está surtindo em nossas vidas? Mas vê você, sua vida foi separada no dia de Pentecostes. Então creia que esta mesma vida que foi separada de Deus, primeiro, se você for na eternidade, Deus e Espírito se separando, tirando, criando o Logos, o Filho, e aquele se separa também no dia de Pentecostes. Sua vida foi separada e caiu sobre 120 no cenáculo. Agora veja Brana, a vida de Brana também foi separada. Este selo foi separado e veio sobre um aqui no Brasil, e depois da partida deste um veio sobre nós. Tem hora que as pessoas até enlouquecem, parece que eu prego uma loucura, e eu prego é uma loucura. Nós estávamos separados de Deus. Enquanto Deus não recolheu Osmar Brana, ele não pôde tratar conosco. Tu diz o quê? Enquanto Deus não recolheu Jesus para ele voltar no dia de Pentecostes sobre os discípulos não entendiam. Enquanto Deus não levou Brana e veio sobre Osmar Brana, ninguém sabia o que era comer o livrinho, ninguém sabia o sabor deste livro, ninguém sabia o gosto deste livro, ninguém sabia o que era o Cordeiro sair do trono, ninguém sabia o que era o novo nome de Deus, ninguém sabia. A igreja estava em palpadelas, em confusão. Precisou Deus ressuscitar este homem, porque não é só a mensagem, precisa da presença dele. Nós criamos. Os discípulos passaram 3 anos e meio crendo em Jesus e não entendiam. Ao ponto de Jesus dizer para Pedro: Pedro, tu me amas? E Senhor, eu te amo. Então apacenta meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama? Ele disse: eu te amo. Ele disse: então apacenta meus cordeirinhos. E pela uma terceira vez ele perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabe que eu te amo. Talvez eu tenha te negado, talvez eu tenha falhado, mas eu creio que no dia que esse Espírito Santo estiver no meu coração, eu vou manifestar este amor que tu estás me perguntando. Então, no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre Pedro. Pedro se colocou de pé. Não era Pedro falando, era o próprio Espírito Santo levantando-se com os 11
e dizendo: aquele povo que estava atônito, aquele povo que estava arrependido, aquele povo que queria acertar as suas vidas e queria uma razão, uma palavra. E quando o Espírito Santo tomou Pedro e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom, não os dons, o dom. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus. Aí sim, aí Pedro pôde entender o plano de Jesus. Aí Pedro pôde entender o plano de Deus. Aí o diabo já não cogitava na mente dele. Aí ele vem entender que aquele pensamento que veio na cabeça de Pedro para Jesus repreender ele: para trás de mim, Satanás. Aí ele vem entender que aquele era o diabo e não era Deus, porque o diabo queria passar isso de Jesus, para Jesus não morrer, não sangrar, não passar pelos processos de santificação da terra. Ele vem entender todo o plano de Deus. Enquanto Brana não passou, Brana passou, mas os americanos não souberam. Brana passou e veio a primeira e segunda etapa do irmão Brana aqui para o Brasil. A primeira e segunda etapa da esposa era fé até debaixo d'água. Mas Deus teve que se repartir a vida que estava em Brana, lá no Monte Pôr do Sol, a vida que estava em Brana de 63, dia 28 de fevereiro de 63 em diante, aquela mesma vida que estava em Brana, agora vem Osmar Brana, no ano 2000. Você sabe quem é aquela vida? Aquela vida se repartiu de Brana. Aquela vida era Deus, aquela vida era o Logos, aquela vida era o anjo forte, aquela vida é o filho prometido. Aquela vida teve que ressuscitar aquele homem para ele ver aquelas coisas. Aí então Deus diz para ele: sobe cá. Então tudo que o irmão Brana recebeu, ele entendeu, ele creu, ele tomou, ele comeu. E nós poderíamos estar com ele e dizer que nós criamos, como Judas estava com ele e dizia que cria, e Pedro estava com ele e dizia que cria, mas não entendia. Agora nós podemos dizer: porque a vida que estava em João se repartiu sobre a igreja. Amém? Deixa eu terminar aqui para a gente encerrar. Olha, a gente tem tanta coisa aqui e acaba não falando nada. Mas vê você, sua vida foi separada no dia de Pentecoste, quando aquela coluna de fogo desceu e lá separou como línguas e ficou em cima de cada um deles. Deus dividindo a si mesmo entre seu povo, porque a igreja e Cristo são um. Nós não podemos ser um com João, nós não podemos ser um com Apocalipse 10, de 8 a 11, se esta vida que esteve em Brana, que esteve em João, não se repartir sobre nós. Ela tem que vir sobre você, ela teve que vir sobre a igreja. A mesma vida, que é o mesmo Cristo, a mesma palavra, o mesmo Deus. Vou pegar aqui, sem isso não tem como. Como é que a gente vai para o céu sem isso aqui? Vou pegar aqui, ó. Ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são a revelação contida nos 7 selos. Serão estes mistérios verdade revelada divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais pentecostais. Irmão, o que converte são as revelações destes 7 trovões que estavam contidos dentro destes 7 selos. Companheirismo não converte, pastor não converte ninguém, igreja não converte ninguém. É estes 7 trovões, e estes 7 trovões é a vida de Deus.
Você pode ter ele. Você pode ter ele com que você ouviu demais. Mas isso tem que ser vivificado dentro de você. Isso tem que estar dentro da tua alma. E se até agora você não entende, você continua crendo que Deus te esclarecerá até a nossa saída aqui da terra. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.